Então, o problema estrutural é muito pior, porque é estrutural. Não, o que eu quero dizer é assim, você comparou o eleito não, teve uma pesquisa agora, Crato é uma cidade vizinha aqui que recebeu o título da cidade mais católica do Brasil proporcionalmente. Então assim, eu gostaria de saber se você vai envolver grupos religiosos na sua eleição, por exemplo, se você vai ser apoiado por grupos católicos, grupos evangélicos, alguma comunidade judaica ou grupos muçulmanos, o que é que se tem algum grupo que vai apoiar a candidatura do Renan Santos? Grupo religioso. Bom, entendendo que existe uma natureza laica no Estado brasileiro, ao passo que há uma alma profundamente cristã no Estado brasileiro, eu acredito que as pessoas que tenham concepções religiosas, elas têm toda a condição, inclusive o dever de participar da atividade política. E é normal. Até porque eu considero boa parte das doutrinas materialistas à esquerda também, elas em si religiões. E elas ocupam um papel religioso mas metafísico, né? E elas participam ativamente da atividade política. Dito isso, aí existem as diferenças. O envolvimento de grupos religiosos específicos, fazendo pressão e se tornando elementos centrais, eu não vejo com bons olhos. Eu acho um desrespeito à fé, eu acho um desrespeito à religião, e aí sim eu acho que vai vir uma mistura muito ruim. Nós no MBL nunca fizemos isso especificamente. A gente pode ter às vezes uma pauta pauta única em algum tema, por exemplo, com a comunidade judaica. A gente pode ter com os cristãos como um todo, até porque o MBL é um movimento formado por pessoas que são cristãs na sua grande maioria. Uma pauta comum de trabalho. Podemos ter pessoas cristãs, são bem-vindas e podem atuar e defender seus valores dentro do MBL. O MBL é uma casa para isso. Dito isso, a gente não vai fazer certas confusões. A gente viu uma confusão recente acontecer no caso da Lagoinha, Banco Master, inúmeros políticos ligados a esses caras, e uma leniência. E na verdade, até uma imitação de inúmeros vícios de certas denominações neopentecostais que trabalham, infelizmente, com uma manipulação, trabalhando com dopamina aí dos fiéis, manipulam a galera e deixa a galera nesse estado, e eu vejo políticos imitando isso aí. Eu não acho isso bem-vindo. Eu não acho bem-vindo, por exemplo, a bronca que o Malafaia foi dar na Damares, porque a Damares é evangélica, e a Damares quer saber qual é o envolvimento de organizações religiosas no escândalo do INSS. E aí ele veio dar um pito público nela como autoridade religiosa. Eu acho isso ruim. Eu não endosso isso, e jamais endossaria. Eu trouxe esse assunto porque, assim, a gente não sabe muito bem seu posicionamento religioso, mas a gente sabe que a religião no Brasil, principalmente no Nordeste, que as pessoas são muito religiosas, pode contar muito num momento de eleição. E assim, quando você fala também que cita essa questão do humano, da intervenção, dos laboratórios, como o Laudi citou aqui também, da industrialização no Nordeste, eu queria saber se você duvida da competência do cearense para fazer política ou eleger os seus políticos, ou você acredita que tem algo por fora que movimenta as pessoas a votarem nos candidatos errados? Eu acredito que você tem um sistema de incentivos muito perverso na democracia brasileira, que precisa ser inteiro alterado. E esse sistema de incentivos, se mantido, vai perpetuar não só o Ceará, mas o Nordeste, o Norte de Minas, boa parte da região Norte do Brasil e as periferias das grandes cidades no Brasil, num estado de pobreza e de uma desigualdade muito grande com outros lugares. E esse sistema de incentivos precisa ser radicalmente alterado. E o sistema de incentivos, ele prioriza a manutenção de desigualdades, porque ele funciona mediante a desigualdade, ele prioriza a corrupção e ele tem que ser profundamente alterado. E eu digo mais, a gente sequer tem uma democracia funcional no Brasil. Falar que a gente vive numa democracia é uma democracia meramente nominal. É nominal, vivemos uma democracia legal, vivemos uma república também. Não é nem república, não é nem democracia, é qualquer outra coisa. E esse sistema de incentivos faz com que as pessoas aqui, dado que elas são mais dependentes do Estado, isso não é uma opinião minha, isso são, basicamente, posso pegar o IBGE e mostrar a dependência que os municípios na região Nordeste têm de recursos federais. Essa dependência faz com que o governo estadual dependa de dinheiro da federação. Aí os governos municipais dependam do dinheiro do Estado e da federação. E a população depende de recursos, em gerais, federais ou municipais. Mas isso se torna, assim, uma falta de honestidade intelectual quando a gente tem, um exemplo, Pernambuco, que é superavitário, e também tem o Ceará com progressões para se tornar superavitário também, não depender do que vocês criticam tanto, como é o Pacto Federativo, né? Estados do Nordeste que são que deixam um rombo no Pacto Federativo. Mas o que eu queria saber é assim... Mas por que seria problemático isso?
Não, o problemático que eu digo é o seguinte, você acredita, você acha que o eleitor cearense, ele não sabe escolher seus representantes? Eu acho que Porque assim, vindo de São Paulo também, a gente sabe que São Paulo também não é essas mil maravilhas em relação à escolha de representantes. Não, assim, novamente, eu não vou pegar referências anedóticas do legislativo, tipo, São Paulo elege muita porcaria mesmo. Assim como aqui elege muita porcaria. Só que a administração municipal em São Paulo é muito superior à administração municipal daqui. As cidades em São Paulo são muito superiores às daqui em termos econômicos, em termos de DH, em termos de rankings SAEB, esgoto, números de homicídios. Isso são dados objetivos. E esses dados objetivos são claros, eles se refletem, por exemplo, nos fluxos migratórios. Eu não tenho uma onda de pessoas saindo de Taubaté, em São Paulo. Eu não aguento mais trabalhar na Embraer. E indo, sei lá, para o interior do Maranhão. Você tem pessoas do Maranhão indo embora. Você tem os piores índices de desenvolvimento humano nesses lugares. E eu não vou levar isso para um campo assim, você tá querendo dizer que a galera não sabe votar? Veja, é pior de não saber votar. Boa parte da galera vende o voto. Mas o que é que explica também a imigração para, por exemplo, João Pessoa, na Paraíba? Porque João Pessoa está apresentando dados em termos de segurança pública e qualidade de vida, IDH, melhores. E aí as pessoas migram para lá, o que é ótimo. E assim, eu não nego que Pernambuco seja um estado superavitário, e eu fico feliz que seja. Eu quero que todos os outros sejam. O que eu não vou comprar, porém, é uma espécie de discurso coitadista sobre as pessoas do Nordeste e passar a mão na cabeça da galera e falar, continua aí votando nos mesmos prefeitos nas cidades do interior que perpetuam vocês na situação calamitosa, que recebem emenda, desviam emenda, mantém a pobreza graçando pra lá e pra cá. E aí, vamos ser bem honestos, a presença da compra de voto, todo mundo que conhece política de interior sabe disso. Eu conheço política de interior do Brasil inteiro. A base da política de interior no Brasil é compra de voto. Agora a incidência dela no Nordeste é muito maior. E as pessoas vendem muito mais o voto aqui, porque as pessoas dependem muito mais do Estado aqui. Isso é um dado da realidade. Existe um dado do IBGE. A administração pública é a atividade econômica majoritária em mais de 70% dos municípios do Nordeste. Portanto, essa dependência acontece aqui. Ela não acontece assim em São Paulo. Eu posso falar, São Paulo elegeu o Tiririca, que é um retardado. São Paulo tem um russomano, que é um chongo. Beleza, tem uns idiotas que São Paulo elege. O Boulos foi eleito por São Paulo. Mas é anedótico. Se eu for para Taubaté, a administração pública em Taubaté, a formação de classe média em Taubaté, ela vai ser superior a praticamente todas as cidades daqui. E a gente tem que entender como eu torno as cidades daqui mais como Taubaté. Esse é o ponto. E assim, mas você está ofendendo o eleitor? Não, olha, o que eu quero falar pro eleitor é, se o eleitor vender o voto dele, eu vou prender ele por 10 anos. E se o político comprar o voto, eu vou prender ele por 20 anos. Esse é o papo. Vai ter que estabelecer lei e ordem. Porque Isso é constitucional? Vender voto. Não, tô dizendo. Vender voto e comprar voto é crime já. Não, eu tô dizendo, por 10, 20 anos. Alterar as leis penais. Aí você estabelecer penas mais altas. Porque eu acho o seguinte: que é olha só o que eu vou colocar aqui. E eu não sou bolsonarista. Quem comete mais crime contra a democracia? O político e o eleitor que compra e vende voto? Ou, sei lá, aquelas pessoas que invadiram o Congresso? Eu acho que aquelas pessoas invadiram com o intuito de dar um golpe. Dito isso, a democracia ela é vilipendiada todo ano par com compra de voto que acontece em milhares de municípios. Isso é muito mais grave do que aconteceu lá em Brasília. Muito mais grave. E ninguém liga. Eu fui no TSE e perguntei, vocês não têm instrumentos? Eles falaram assim, cara, a gente sabe tudo de compra de voto. Agora, a gente é um tribunal, a gente não pode deliberar sobre leis que alterem essa dinâmica. Renan, você acha certo comparar um ato que eu também considero que foi uma tentativa de golpe, mas eu quero dizer o seguinte, você acha correto comparar um ato isolado, que foi o que aconteceu, com um problema estrutural, que é esse problema da compra de votos? Então, assim... Pô, você respondeu por mim. Não, é porque você comparou. O problema é então, o problema estrutural é muito pior, porque é estrutural. Não, o que eu quero dizer é assim, você comparou os dois problemas. Assim, eu comparei, então vamos falar assim, eu fui ruim na minha comparação, porque o problema estrutural da compra de voto é 10 mil vezes pior. E só que a questão é o seguinte, aí fica lá, teve o Lula de comemorar 2 anos do 8 de janeiro, aí o cara faz uma festa pela democracia, sendo que em 2024 rolou o maior festival de compra de votos da história, baseado em desvio de emenda do orçamento secreto, que virou...